Um Lugar Silencioso Parte 1 e 2 são filmões que têm um elenco de ponta, com John Krasinski, Emily Blunt e Cillian Murphy, além de uma história muito envolvente, cheia de reviravoltas e momentos tensos do início ao fim. Mas nem por isso eles são filmes perfeitos. Existem várias coisas que não fazem sentido na história e vamos contar todas elas pra você agora. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva e os filmes Um Lugar Silencioso Parte 1 e 2 contam a história de uma família dos Estados Unidos que vivem num mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas completamente cegas que atacam tudo que faz barulho, por menor que seja. Para se protegerem, as pessoas devem permanecer em silêncio absoluto, mas essa família tem 3 crianças e a mulher ainda dá luz a uma quarta no meio do primeiro filme, então já viu que tem tudo para dar errado, né? Já avisei que vai dar merda isso. Mas o que exatamente não faz sentido nessas obras? Vamos começar falando sobre 1. A chegada das criaturas. No começo não fica claro o que são esses monstros. Eu cheguei até a pensar que eram criaturas sobrenaturais estilo Bird Box, mas na parte 2 é revelado que eles chegaram em meteoros que caíram em pelo menos 3 lugares diferentes na Terra: Estados Unidos, China e México. Então o que está acontecendo é de fato uma invasão alienígena. Só que a simples chegada deles não faz sentido, porque não tem lógica essas criaturas terem vivido anos-luz de distância em cima de meteoros. O planeta mais próximo da Terra, fora do sistema solar obviamente, está a 4 anos-luz de distância, e na velocidade média de um meteoro eles levariam simplesmente 80 mil anos para chegar até aqui. Como eles viveriam no espaço por tanto tempo? E pior, mesmo que conseguissem viver, como sobreviveriam à queda do meteoro? O diretor, ator e roteirista do filme, John Krasinski, até falou numa entrevista que esses aliens são seres irracionais de um planeta onde não havia luz e teriam evoluído seus corpos para serem extremamente resistentes, já que lá, no mundo onde eles nasceram, haviam constantes explosões e quedas de meteoritos, mas não tem como um ser vivo sobreviver a isso, não importa o quanto eles tenham evoluído. Por exemplo, em 2013 caiu um meteoro na Rússia de apenas 17 metros de diâmetro e, segundo dados oficiais da NASA, sua explosão liberou uma quantidade de energia equivalente a 500 mil toneladas de dinamite, o que equivale a 27 bombas atômicas de Hiroshima. Imaginem só aquele meteoro do filme, que é muito maior. Nada vivo suportaria tamanho poder destrutivo, porque no centro da explosão, que é justamente onde estavam os aliens, a temperatura atingiria no mínimo 50 milhões de graus, que foi a temperatura da bomba de Hiroshima, sem falar na onda de choque que tem o poder de pulverizar prédios inteiros instantaneamente. Então era para ele pelo menos ter pensado em outra explicação. 2. Os monstros terem dizimado os humanos. Nos filmes, os aliens parecem ter exterminado praticamente toda a população da Terra, restando pouquíssimos humanos que vivem isolados uns dos outros, até para evitar barulhos, porque quanto mais gente no lugar, obviamente mais som eles vão produzir. Mas na parte 2, também é mostrada uma ilha bem pertinho da costa, onde as pessoas viviam tranquilamente, fazendo piqueniques, cantando, confraternizando como se nada tivesse acontecido. E isso porque os bichos simplesmente não sabem nadar, eles afundam imediatamente assim que entram na água, e não conseguem nem atravessar pequenas distâncias. Então, o mundo não deveria ter colapsado por causa deles, pois atualmente cerca de 730 milhões de pessoas moram em ilhas, incluindo países ilha como a Grã-Bretanha, Japão e Austrália. Isso é cerca de 11% da população mundial. Então esse percentual já estaria seguro automaticamente sem fazer nada. Além disso, ainda nos primeiros dias as pessoas já tinham percebido que os monstros não conseguiam nadar e eram cegos, tanto que muitos jornais chegaram a publicar notícias sobre eles. Então era plenamente possível fazer planos de evacuação para transportar pessoas para ilhas, barcos ou plataformas e salvar muito mais gente nesse processo. Lembre-se que as criaturas não voam, elas apenas andam e, apesar de serem muito rápidas, iria demorar dias ou semanas para se espalharem por todo o país e até meses para chegar em outros continentes, até porque eles estariam ocupados no meio do caminho matando as pessoas. Então as autoridades teriam tempo suficiente para fazer qualquer plano de evacuação. Claro que mesmo assim, bilhões de pessoas poderiam ser mortas pelas criaturas, mas tem outras coisas que poderiam salvar ainda mais vidas que vamos falar já já. 3. A ecolocalização deles. Todo mundo no filme sabe que as criaturas são totalmente cegas e só atacam aquilo que produz som, então eles provavelmente se movem por ecolocalização, igual os morcegos e alguns outros animais, enviando alguma onda sonora que rebate nos obstáculos e são captadas de volta, fazendo eles perceberem o ambiente à sua volta, e isso faz muito sentido, até porque se eles não tivessem uma forma de enxergar no escuro, eles iriam acabar batendo em toda a parede que tivesse no caminho ou caindo em precipícios. Mas isso não faz sentido, porque se eles conseguem se mover por ecolocalização, eles também deveriam ser capazes de caçar, mesmo que suas presas não fizessem barulho algum. Por exemplo, quando um morcego caça, ele emite um som que bate no ambiente e ao detectar um inseto, ele sabe que é uma presa e começa a emitir uma série rápida de ruídos que vão apontando a localização exata de sua vítima até ele pegá-la.
Então, para enganar os aliens, as pessoas teriam que ficar em silêncio e completamente imóveis. Assim, eles não teriam como diferenciar humanos de objetos e nem isso seria garantido. Mas pelo menos seria algo mais lógico. E se você argumentar que eles não usam ecolocalização, que apenas são atraídos por sons, aí o que não faz sentido é aliens cegos subirem e descerem escadas perfeitamente, escalarem prédios e fazer muitas outras coisas. 4. Certos barulhos não atraem os aliens. Se essas criaturas são atraídas por todo tipo de som, por que não existem dezenas delas na beira de rios, cachoeiras ou coisas assim, que fazem barulho constante? Na parte 1 até vemos que o personagem do John Krasinski sabe que os rios e cachoeiras são lugares seguros, tanto que ele e seu filho chegam a gritar numa cachoeira e nenhum monstro aparece no local. Ele até explica que o alto ruído da água caindo impede os gritos de serem ouvidos do lado de fora, e isso faz sentido realmente. Mas como as criaturas conseguem distinguir o som de uma cachoeira de outros barulhos, como um objeto caindo, um brinquedo eletrônico ligado, fogos de artifício, tiro de espingarda e etc. Se eles são atraídos por todos esses sons ao longo do filme, eles também deveriam ter sido atraídos pela cachoeira. A menos que de alguma forma eles interpretem que a água tem uma espécie de ruído natural, assim como o estalar do fogo queimando e coisas do tipo. Mas isso exigiria um certo nível de inteligência que as criaturas não demonstraram, e até o roteirista disse que eles são completamente irracionais. De qualquer forma, se as pessoas sabem que ao redor de uma cachoeira é seguro, por que então não fazem logo um abrigo por ali? Não faz sentido eles saberem disso e continuarem morando numa casa no meio de uma fazenda, onde ficam muito mais suscetíveis a ruídos. Agora, sabe outra coisa que não faz sentido? É você ainda não ter deixado o like ou ainda não ser inscrito no canal. Isso é totalmente sem sentido. Então dá essa força pra gente, não custa nada e nos ajuda demais. 5. Certos barulhos são ignorados. Mais uma coisa relacionada a som que não faz sentido é que a obra ignora completamente certos barulhos que as pessoas inevitavelmente são obrigadas a fazer. Por exemplo, todo mundo pode espirrar ou tossir. E mesmo que tomem cuidado, é impossível fazer isso em silêncio absoluto. Sem contar que não tem como evitar. Tem horas que o espirro vem e vem com tudo. Assim como a tosse, tem horas que você começa e não tem como parar. Sem falar que tem outras coisas que o humano não controla, como ronco, flatulências, que você solta até sem querer durante o sono. Então é praticamente impossível que ninguém da família, principalmente as crianças, não tenha emitido nenhum desses ruídos por mais de 474 dias, que foi o tempo relatado desde o primeiro dia da invasão. 6. Propagação do som. Prometo que essa vai ser a última relacionada a som, mas num filme cujo grande plot tem a ver com isso, não podemos deixar de fora. Sabemos que os monstros têm uma audição perfeita e conseguem captar pequenos ruídos a uma distância absurda, que provavelmente chega a quilômetros de distância. Só que não faz sentido eles conseguirem detectar certos sons, por mais apurados que sejam seus sistemas auditivos, simplesmente porque a física não permitiria, já que o som é uma onda mecânica que se propaga no ar com uma velocidade média de 340 metros por segundo e vai perdendo energia a cada instante até se dissipar completamente. Por exemplo, sons extremamente altos e em situações ideais podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância, como a turbina do avião ou um show de música. Mas a voz humana, em média, só chega até algumas centenas de metros. Um sussurro chegaria apenas a alguns centímetros ou no máximo poucos metros. Então não importa quão bons sejam os ouvidos deles, as ondas sonoras simplesmente não chegariam até lá. Por isso, a menos que tivessem um monstro muito perto, tipo 10 metros, eles não precisariam se preocupar com pequenos ruídos. 7. Por que não se comunicam pela internet? A gente vê o protagonista tentando contato por rádio com outras pessoas e vemos também que a energia elétrica não é um problema nesse lugar, já que ele usa luzes da fazenda e tem uma mini estação no porão. Então por que diabos ele não simplesmente usa a internet? Seria muito mais fácil contactar pessoas e trocar informações assim, porque as mensagens de texto não fariam o barulho que um rádio faz e teriam um alcance mundial. Segundo especialistas, se a humanidade desaparecesse do nada, uma parte da internet permaneceria parcialmente utilizável por 1 ou 2 anos. Então eles teriam tido como usar durante esse tempo, mesmo que de forma limitada. E parando para pensar um pouco mais, se eles têm energia elétrica, por que não botam um som para ficar tocando no alto-falante o tempo todo e criam uma espécie de cortina de som, igual a cachoeira, para ficar sobrepondo qualquer barulho que eles possam fazer, ou no mínimo tocar em momentos estratégicos só para atrair os bichos para longe de onde eles estão, do mesmo jeito que fizeram com os fogos de artifício. Até uma pedra ou garrafa de vidro jogada para longe daria para enganar esses bichos. Aí é só ficar em silêncio e esperar eles irem embora. Não faz sentido eles não terem pensado nisso. 8. Ilha sem vigia. Essa é uma coisa específica da parte 2, mas é um erro muito inocente que não faz sentido no mundo pós-apocalíptico. Os caras estavam numa ilha onde não tinha alien, e eles sabiam que os aliens não tinham como nadar para chegar lá. Então passam a viver de boas, como se nada tivesse acontecendo. Só que tem muita coisa acontecendo. O mundo está sendo atacado por predadores alienígenas que eles não fazem ideia do que são capazes, e as pessoas no continente estão morrendo aos bilhões. Então a lógica precisaria para você, que está num lugar seguro como esse, montar pelo menos uma torre de vigia, criar contramedidas, abrigos subterrâneos, uma forma de se defender caso os aliens dessem um jeito de chegar até ali. Afinal, vocês teriam como trabalhar tranquilamente, já que podem
fazer barulho lá, diferente de quem está no continente. Só que, contrariando a lógica, as pessoas da ilha não dão a mínima para nada, ficam lá fazendo piquenique e não se preparam para nada. Aí, quando um alien que estava dentro do barco chega lá sendo levado pela correnteza, né, o que também foi até um pouco forçado, eles acabam se lascando, e só não foi pior porque a menina tinha a única arma capaz de matar seres que resistem a uma queda de meteoro. 9. Um bastão matou um alien. No final do primeiro filme, a gente já tinha descoberto que os aliens têm uma fraqueza. Quando eles ouvem uma certa frequência sonora, eles se abrem e ficam vulneráveis. Aí, a mulher consegue matar um deles dando um tiro de calibre 12 bem na parte exposta. Tudo bem, isso faz sentido. Mas no segundo filme, isso se repete várias vezes, até que na última delas, uma criança mata o bicho com um pedaço de cano de ferro. O pior é que o cano é arredondado, mas entra na cabeça do bicho como se fosse feito de manteiga. O mesmo bicho que tancou uma viagem de milhares de anos no espaço sobreviveu à reentrada na atmosfera da Terra e ao impacto da queda de um meteoro. Pelo menos se o cano acendesse e fizesse aquele barulhinho icônico de um sabre de luz, eu acharia mais coerente. E vocês? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou de várias coisas que não fazem sentido dentro da obra. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem um like que a gente faz mais sobre outros filmes ou obras da cultura pop. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!